Primeiro exemplo de meia-vida. Nesse exemplo, guys, nós temos um reator regenerador, converte o urânio 238, relativamente estável, no isótopo plutônio 239. Então eu vou dar um pause aqui, porque aqui já apareceu 4 conceitos técnicos. O que é o urânio 238, o que significa ser relativamente estável, o que é um isótopo e o que é um plutônio. Eu vou começar explicando, antes de nós partirmos para esse exemplo, vou iniciar explicando o que significa ser relativamente estável. Nós vimos o conceito de meia-vida, e é um conceito que se refere a substâncias que estão se transformando. Se a gente considerar substâncias radioativas, são substâncias que possuem e vão sofrendo alterações em seus núcleos. Os átomos vão sofrendo alterações em seus núcleos e, portanto, eles vão se transformando em outros átomos. Um modelo simples para um átomo é você ter um núcleo, aqui tem prótons e tem nêutrons, e ao lado nós temos os elétrons. Claro que é um modelo bem simples, claro, nós temos também outras partículas aqui no núcleo, mas estamos com uma versão simplificada. Então, guys, a ideia é que na natureza um átomo esteja estável. Como assim estável? Que o seu núcleo não sofra nenhuma alteração. Essa é a ideia. Entretanto, existem alguns átomos que não conseguem ter essa estabilidade. Como assim? O seu núcleo não consegue ficar ali intacto, vamos assim dizer. O seu núcleo vai sofrendo alterações com o tempo. E de acordo com essas alterações, nós dizemos que o núcleo do átomo está apresentando uma instabilidade. E de acordo com essas mudanças em seu núcleo, o átomo pode rapidamente se transformar em outro. Ele pode sofrer alterações na sua quantidade de prótons e se transformar em outro. Quando um átomo sofre alterações muito rápidas em seu núcleo, nós dizemos que ele é muito instável. Ele é muito instável. Então, a instabilidade, ele é muito instável, está ligada ao quê? A mudança rápida do núcleo, justamente porque a gente não quer que isso ocorra. Então, existem alguns átomos que o seu núcleo muda, mas demora um longo tempo, na casa dos bilhões de anos, inclusive. Então, quando demora muito tempo, ele não é tão estável assim. Mas nós dizemos que ele já é um pouco mais estável, e aí, dependendo desse tempo, podemos dizer que ele é muito estável. Então, quando a gente diz que o urânio 238 é relativamente estável, significa que ele tem um tempo relativamente longo para ter mudança em seu núcleo. O núcleo desse urânio ele vai alterar e vai se transformar em outro átomo. Nesse caso aqui, o que o reator vai fazer... Então, o que o reator faz aqui é transformar esse urânio em quê? Em plutônio. Daí, como esse urânio 238 é relativamente estável, como a gente disse, significa que as mudanças em seu núcleo, as mudanças naturais, ocorrerá em um tempo bem longo. Nós não iremos entrar muito em detalhes, mas o reator ele tem um processo onde transforma um átomo em outro átomo e tem um nome para esse processo. Salvo engano, é fissão o nome do processo. Estão estudando atualmente um outro tipo chamado fusão, onde você tem mais ganho de energia, mas nós não iremos entrar nesse detalhe. O importante para nós aqui vai ser entender esses conceitos. Já entendemos então o que é relativamente estável. Agora vamos tentar entender o que é um isótopo e, por último, o que é esse tal urânio 238, que está ligado a esse conceito de isótopo. Como a gente já bem sabemos,
Os átomos possuem o que a gente chama de número atômico. O número atômico de um átomo é o que caracteriza esse átomo. E o número atômico é justamente a quantidade de prótons em seu núcleo. Ou seja, guys, a quantidade de prótons no núcleo de um átomo, ela caracteriza o átomo. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem número atômico 1. O número atômico do hidrogênio é 1. Portanto, ele possui apenas um próton em seu núcleo. Então, se você olhar para um átomo, claro, eu estou falando figuramente, você olhar para um átomo que possui mais de um próton em seu núcleo, ele não será o que? Hidrogênio. Então, a quantidade de prótons determina o tipo de átomo. Se você olhar para um átomo com 2 prótons em seu núcleo, já será outro átomo. Acontece que em um núcleo de um átomo, mesmo com a quantidade fixa de prótons, a quantidade de nêutrons pode mudar. E quando você tem átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, você encontra na natureza um hidrogênio, claro, por ser hidrogênio é um próton, então você pega um hidrogênio com um próton no núcleo, apenas um próton no núcleo sem nêutron, mas na natureza você pode encontrar também na natureza um átomo com um próton e um nêutron no seu núcleo. Ou seja, você pode encontrar átomos com núcleo de apenas um próton sem nêutron e com próton e um nêutron. Esses dois átomos representam o mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Por que hidrogênio? Porque possui um próton, mas eles possuem quantidade de nêutrons diferentes. Isso vai alterar na sua característica, em algumas características físico-químicas dele. E como são átomos diferentes, mas representam o mesmo elemento químico, você chama isso de isótopo. Então, os isótopos de um átomo nada mais é do que as variações, se você quiser pensar como universo Marvel, as variantes. Então, são as variações de um mesmo átomo alterando o número de prótons. Na natureza, guys, são conhecidos três isótopos do hidrogênio. A versão hidrogênio com núcleo de prótons sem nêutrons, com o próton e o nêutron, e a versão com um próton e 2 nêutrons. São 3 isótopos. E vários átomos possuem diversos isótopos. E normalmente você denomina o isótopo de um átomo pela sua massa. Então, e o número de massas? O número de massa de um átomo normalmente é determinado pela quantidade de prótons mais nêutrons. Então, guys, quando a gente fala em urânio 238, a gente está falando de um isótopo do urânio. Um urânio de massa 238. E plutônio 239 é um isótopo do plutônio. De um plutônio. Ou seja, é um plutônio com massa 239. Um outro isótopo que a gente vai ver bem famoso é o C14, guys. O que é o C14? É um isótopo do carbono com a massa o quê? Com a massa 14, perdão. O carbono, ele tem número atômico 6. Número atômico 6, ou seja, 6 prótons em seu núcleo. Então, para dar massa 14, significa que o C14 é um carbono com 6 prótons e 8 nêutrons. Prótons e nêutrons. Some aqui, vai dar 14. Por ser carbono, isso aqui nunca vai alterar. E à medida que isso aqui for mudando, vai tendo uma variação do carbono. Ou seja, vai ter o quê? Um isótopo. Que a gente vai conhecer. A diferença de um isótopo para outro pode mudar muito na estabilidade de um átomo. Se você quiser dar uma pesquisada sobre, por exemplo, sobre os isótopos do urânio, você vai ver que uma mudançazinha pode deixar o urânio bem estável por causa de um nêutron a mais ou a menos. Ok? Então já conhecemos esses conceitos, sabemos o que é o urânio 238. Vamos ao nosso problema. Aí o nosso problema a gente vai para o próximo vídeo. Thanks.